Aula número 50 do guia WinDev 26, Threads e tarefas paralelas, parte 4, com o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil. Já está disponível um PDF com as novidades da versão 27, entre elas a geração de diagramas por programação. Você pode conferir sobre isso no site da PCsoft e obter mais informações sobre compra e atualização com o nosso patrocinador WX Soluções. Agora vamos continuar a trabalhar no nosso aplicativo de threads e tarefas paralelas. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esses botões no plano 2. Então aqui na realidade o plano 2 é o plano número 1. Vamos dar um OK. Quando executarmos a nossa aplicação agora, esses controles estarão no plano número 1. Quando eu compartilho dados entre threads, podem ocorrer travamentos se eu não dividir esse processo em seções. Então é por isso que nós criamos aqui uma procedure calcula thread array section. Essa procedure ela tem a finalidade de fazer essa proteção dos dados para que não ocorra o travamento. Então primeiro declaramos as variáveis globais, damos um thread pause e agora temos aqui uma sentença critical session start e depois critical session end. Todas essas funções são para proteger a execução da thread, evitando travamentos, como veremos a seguir. Mas o que é uma critical session ou uma sessão crítica? Na realidade, ela é um semáforo limitado a um único thread em uma única seção de código. Pode ser um processo, um procedimento, etc. Ao contrário dos semáforos, uma critical session pode ser usada apenas uma vez. Isso evita que quando eu compartilho informações, ela possa ser usada mais de uma vez na mesma sessão. Por exemplo, uma critical session pode ser usada para proteger um procedimento de atualização dos controles da janela. É claro que mesmo que eu compartilhe informações entre threads, os controles só podem ser atualizados uma única vez. As sessões critical session são exclusivas para o aplicativo que as criou. Eles não podem ser compartilhados entre vários aplicativos. Tanto no WinDev, quanto no WebDev, quanto no WinDev Mobile, nós temos vários métodos para implementar sessões críticas. Aqui na nossa procedure calcula thread array session, nós temos o compartilhamento de dados entre as tarefas paralelas. E para que o processo não seja travado, nós abrimos uma sessão crítica com a função critical session start. Aí, se o cálculo estiver finalizado, eu uso o comando critical session end para fazer um break no cálculo. Sabemos então que critical session é uma maneira de executar o código em modo protegido. Depois que o processo é realizado, nós utilizamos critical session end para terminar o processo. Obtemos o valor do array
fazemos o cálculo e atualizamos a função com execute main thread, que é onde ocorre o cálculo e a sua atualização. Critical Section End marca o fim da seção crítica e a partir daí o código será executado por outro thread. Se uma seção crítica estiver ativa e uma thread for destruída, a seção crítica automaticamente será liberada. Um único thread é permitido em todas as seções com o mesmo nome. Agora vem uma parte muito interessante. Se as seções usarem um nome diferente, um thread pode executar o código de uma seção, enquanto outro thread executa o código de outra seção. Como elas estão rodando em threads separadas e dentro do modo protegido, que é o Critical Session, eu posso executar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Eu não sei se você entendeu a importância das threads, mas vamos tentar explicar. Então, compartilhamos dado entre tarefas paralelas. Cada thread é rodada numa área separada. Tá? Quando eu finalizo a thread com Critical Section End, eu paro o processamento e o código passa a ser executado por outra thread. Então aqui, ó, parei o processamento, obtive o valor do array, implementei o índice do array, finalizei a section e faço o cálculo. Então aqui eu já estou executando uma outra thread com a função execute main thread, cálculo atualizado, número corrente. Então, parei a seção crítica, ou seja, o código parou de ser executado em modo protegido e passei para a thread principal, bloco de código principal, onde eu chamo a função cálculo atualizado, passando como argumento o número corrente, que é o que eu obtive aqui em cima no fatorial, né? Na realidade, é como se eu estivesse passando uma mensagem para o outro thread, dizendo que o bloqueio, ou seja, o modo protegido, foi finalizado e que agora ela pode continuar a execução do código. Isso me permite, inclusive, trabalhar com pilhas de dados. Então, eu escrevo a função calcula thread pilha, onde eu faço as mesmas definições, só que usando agora a thread, mas em relação a uma pilha de dados. Depois do thread pause, nós temos a função pop, que é utilizada para trabalhar com pilha de dados. Então, ela recebe como argumento gpilha cálculo, que é uma variável que nós declaramos no nosso projeto, e o número corrente. A função pop retira um elemento de uma pilha de dados. O elemento encontrado no topo da pilha é excluído e retornado na variável especificada. Ao contrário daqui, então, o dado de uma pilha de dados fica sempre no topo. Por isso, se a pilha de dados estiver vazio, o pop espera que um elemento seja adicionado à pilha. O tempo limite máximo pode ser especificado pelo parâmetro timeout. A função retorna verdadeiro se um elemento for exibido, falso se o tempo elemento for excedido, ou se a função addition completed se tornar verdadeira. A função nbPaginThread retorna o número de threads pendentes. A atribuição de additional complete a true provoca o fim do tempo limite de todos os threads pendentes. Nesse caso, a função pop retorna false.
Para manipular queues ou arquivos, nós usamos a função de usuário calcula thread arquivo, onde eu faço as definições do número corrente, número de cálculo, faço uma pausa na thread, uso o comando dqueue para ler o arquivo de cálculo, calculo o fatorial e passo para a thread principal após o cálculo. Para quem quiser saber mais sobre o comando dqueue, basta consultar o nosso vídeo sobre queues publicado anteriormente aqui mesmo no nosso canal. Agora vamos mover esses dois botões para fora da área de visualização. Alteramos esse botão para thread array e nesse botão nós inserimos um código for i igual a 1 to 8, paralelo task execute, calcula thread array. Ele vai fazer o cálculo dos arrays. Executando a nossa aplicação, tarefas paralelas, vou calcular thread array. Observe que ele faz os cálculos. Aqui eu tenho os cálculos não realizados e aqui os cálculos com erro que foram forçados. Na nossa próxima aula nós estaremos concluindo essa série de artigos sobre threads. Agradecemos a sua atenção e até lá.